Fala, meus amigos, vocês que estão estudando aí para Polícia Militar de São Paulo. Hoje nós vamos dar início aqui a mais uma resolução de questões e também o conteúdo teórico da Era Vargas, conteúdo que está expressamente no edital. Então vamos aqui à nossa primeira questão, que diz o seguinte. Vamos lá. Essa questão ela caiu no concurso para soldado da PM Bahia, em 2023. E ela diz o seguinte: o surgimento da coluna Prestes. Vamos lá. O surgimento da coluna Prestes se deu em qual contexto? Pessoal, ela se deu na expansão do movimento tenentista, tá? Principalmente em qual região? Ali na região sul, dos estados da região sul e também estados da região sudeste. Então, ocorreram reivindicações por uma ampla reforma política que assegurasse demandas dessa coluna, demandas sociais e políticas, assegurasse, por exemplo, ali o voto secreto, o acesso ao ensino primário e o fim do poder das oligarquias, Então, era isso o que aconteceu. O surgimento da coluna Prestes, ela aconteceu nesse contexto. Então, a expansão do movimento tenentista, ali nos estados sul e sudeste, reivindicações por uma ampla reforma política, que assegurasse o quê? Demandas sociais, demandas políticas, voto secreto, acesso ao ensino primário e o fim do poder das oligarquias, que era muito presente ali naquela época, tá bom? A questão da política do café com leite, Então, gabarito da primeira questão, letra A de avião. Vamos prosseguindo aqui. Segunda questão diz o seguinte: ela caiu até no concurso para a PM São Paulo 2023, segunda classe. Vamos lá. Teve rígida organização hierárquica, dividido em alas. Usou uniforme, camisa verde com gravata preta. O símbolo era a letra grega sigma. Adotou o lema Deus, Pátria e Família. Havia um cumprimento, com o braço direito levantado e pronunciando a palavra Anauê, da língua tupi. Um grito de guerra ou saudação. Apoiou o golpe do Estado Novo. Olha aí, apoiou o golpe do Estado Novo. Fez antes homenagens a Vargas em comícios e desfiles. Então, pessoal, esse texto ele faz referência a qual ação? Tinha uma organização hierárquica. Fazer saudações com a palavra Anauê, com a mão levantada, da linguagem do tupi, é como se fosse um grito de guerra. Apoiou o Estado Novo lá do Vargas, porque na época do Vargas teve o Estado Novo, Fez homenagem a Vargas em comícios e desfiles. Então, pessoal, que esse movimento foi da Ação Integralista Brasileira, que era a famosa AIB. Tranquilo? Questãozinha boa aí também. Beleza? Vamos dar prosseguimento então? Então, não esquece do movimento Ação Integralista Brasileira que apoiava Vargas e apoiou o golpe do Estado Novo. Vamos aqui à terceira questão. Ao analisar a Revolução de 1930, o historiador Boris Fausto considerou que um novo tipo de Estado nasceu após 1930, porque depois de 1930, pessoal, ali é o que a gente chama de Era Vargas, Então, com essa Revolução de 30, Vargas foi ao poder. E aí acabou o fim daquela política do café com leite, onde se revezava entre presidentes ali do estado de São Paulo, Minas, entendeu? Que era onde era forte a questão do café. Então veio a questão da Revolução de 30, a entrada de Vargas no poder, dando fim a esse tipo de movimento antigo, que era só revezando entre presidentes do estado ali, Minas, São Paulo, onde era forte a questão do café. Então, um novo tipo de Estado nasceu após 1930, distinguindo-se do Estado oligárquico, não apenas pela centralização e pelo maior grau de autonomia, como também por outros elementos. Entre esses outros elementos constitutivos do Estado brasileiro, após 1930, é correto apontar que houve atuação relativa à questão de quê, pessoal? Vamos lá.
Ó, depois da Revolução de 30, com a entrada de Vargas no poder, nós tivemos uma forte atuação na questão social. Letra C. Por que, professor? Na questão social. Porque essa política do Vargas, por exemplo, ele sempre, inclusive depois veio o populismo dele, né? Mas sempre demonstrou inicialmente da parte dele algum tipo de proteção, por exemplo, aos trabalhadores urbanos, né? Incorporando depois até uma aliança de classes promovida pelo próprio poder estatal, porque Vargas centralizava muito a questão do poder. Então ele controlava o sindicato, mas também ele dava os direitos ali dos trabalhadores, mas é isso. Então, quando a gente fala depois da Revolução de 30, nesse governo Vargas, a diferença do Estado oligárquico é que com Vargas ele dava uma maior proteção aos trabalhadores urbanos. Então, terceira questão, letra C, tá bom? Vamos prosseguindo. Vamos lá. Questão de número 4. Questão de número 4. Depois que o novo sistema federal se estabilizou, sob o controle civil, na década de 1890, a intervenção do governo central nos estados tornou-se frequente, com exceção de 3 grandes estados e suas máquinas políticas. Depois do Vargas, pessoal, Vargas tinha a política de centralizar o poder. Ele determinava quem ia ser o governador do estado, por exemplo. Então, teve 3 grandes estados que sempre resistiram a esse tipo de política dele, entendeu? Ó, se por acaso um presidente hostil aos interesses de São Paulo assumisse o poder, uma ocorrência rara, ele seria impedido de intervir no estado. Olha aí, ó. Então tinha 3 estados que, não perdi o comando da presidência do país. Agora, mesmo assim, se entrar outro presidente que queira interferir nas nossas políticas, nós não vamos deixar. Isso que eles disseram. O impedimento da intervenção federal em São Paulo, porque aconteceu, né? Ao menos até os anos 30, tem relação, entre outras razões, com o quê? Porque São Paulo tinha uma força pública paulista, homens armados, né, que era uma organização policial do Estado, que era efetivamente um exército e chegou a contar com 14 mil soldados, entendeu? Então, por conta disso, eles tinham uma força meio que individual, né? Então, ó, se o governo federal vir intervir aqui, né, o Vargas vinha aqui, a gente não vai deixar. Nós temos uma força pública paulista, que era a polícia estadual da época, tá bom? Então, gabarito da 4ª questão, letra B de bola. Vamos aqui na 5ª. Vitorioso com o golpe de 1930, Vargas tomou várias medidas centralizadoras. Fechou o Congresso e os poderes legislativos estaduais e municipais. E suspendeu a Constituição de 1891, até porque era governo provisório, né? Porque ele só ia instaurar a Constituição em 34, se eu não me engano, tá certo? Vamos lá. O que desagradou vários setores da sociedade, principalmente as elites do estado de São Paulo. Lógico, ele era centralizador demais, né? Ele fechou o Congresso, os poderes legislativo, estadual e municipal, suspendeu a Constituição de 1891, aí desagradou alguns setores da elite de São Paulo. Isto conduziu a uma verdadeira guerra civil, né? Que ficou conhecida como... Essa, pessoal, foi a Revolução Constitucionalista de 32. As elites, né, patrocinaram essa Revolução Constitucionalista de 32. Por conta dessas ações de Vargas, né? Fechar o Congresso, centralizar tudo, suspende a Constituição, controla o poder estadual e municipal. Aí desagradou alguns setores. Mas teve sim essa Revolução Constitucionalista de 32. Então aqui letra E de escola. Vamos aqui na 6ª. A Revolução de Outubro articulou-se conosco, venceu com nosso sangue, revigorou-se com nosso idealismo, armou-se com a força de nossos estados. Mas ela nem nasceu da aliança liberal, nem do heroísmo de Copacabana, e nem da audácia dos cruzadores do sertão. Que ele fala dos cruzadores do sertão, coluna Prestes, né? E
O heroísmo de Copacabana, aqui ele está se referindo, pessoal, à questão o movimento do Forte Copacabana, né? Dos tenentes, né? Que estava se revoltando contra a política atual, entendeu? Então, ele fala disso. E os Cruzadores do Sertão, ele se refere à coluna Prestes, né? Vamos lá. A Revolução de Outubro articulou-se conosco, venceu com o nosso sangue, revigorou-se com o nosso idealismo, armou-se com a força dos nossos estados, mas ela nem nasceu da Aliança Liberal e nem do heroísmo de Copacabana. Ela não é militar, nem civil, é ela mesma. Não tem dono, nem senhores, nem chefes. Suas origens são longínquas e obscuras. Vem do passado que violou as leis econômicas e as sociais, e os seus destinos perdem-se num futuro, cujo mistério ultrapassa o estado atual dos nossos conhecimentos. Oswaldo Aranha, quando ele colocou esse texto dele aqui, ele está tratando de quê, pessoal? Hein? Revolução de Outubro, né? Ela venceu com o nosso sangue. Aqui, pessoal, é quando Vargas assumiu o poder, né? Então aqui foi a Revolução de 30, a saída dos oligárquicos para a entrada de Vargas. Ela não era uma revolução nem militar, nem civil. Era ela mesma. Ela não tem dono, nem senhores, nem chefes. Suas origens são longínquas. Vem do passado. Vem de um passado que violou leis econômicas e sociais. Olha aí, então, criticando as oligarquias antigas. Então, essa revolução, ele está citando, principalmente o discurso de Oswaldo Aranha, Revolução de 30. Que colocou Vargas no poder. Vamos lá. Questão número 7. Observa a imagem. Ele colocou a imagem aqui. Abaixo, né, colocou aqui a bandeira de Estado de São Paulo. Aí botou abaixo a ditadura. Olha aí. Para a gente tentar colocar abaixo a ditadura, né? Acabar com a ditadura. O cartaz foi produzido e apresentado em qual contexto? Pessoal, lembra quando Vargas assumiu o poder? Algumas elites bancaram uma revolução. Porque eles perderam, foi o pessoal que perdeu. Foi a Revolução Constitucionalista de 32, que era justamente ali bancada pelos estados que antigamente colocavam os seus presidentes, né? Ficavam revezando ali na política café com leite. E aí eles sempre vão arrumar alguma coisa para falar do governo que está atualmente. Então, mas eles eram muito fortes. A diferença é que eles eram estados fortes. Inclusive, o governo tentou fazer intervenção federal e não conseguiu, por causa da força pública que o estado tinha. Então, eles acabaram negociando. Então, esse cartaz aqui, na época, que com a bandeira do estado de São Paulo, ó, abaixo a ditadura, era contra o governo ali de Vargas, né? Então, tinha aspectos com a Revolução Constitucional de 32. O movimento no qual o estado de São Paulo lutou com armas contra o governo provisório de Getúlio. Foi isso. Eles não aceitavam ter perdido também, né? Então era isso. Isso aqui sempre caindo em prova. Bora na 8ª. Uma das primeiras medidas tomadas pelo governo provisório de Vargas após a Revolução de 30 foi... E aí, pessoal? Marque a alternativa que tem uma das primeiras medidas do governo provisório de Vargas, depois da Revolução de 30, né, onde ele assumiu o poder. Simplesmente, antigamente, tinha os presidentes dos estados. Foi o que o Vargas fez? Colocou os interventores no lugar desses presidentes estaduais. Então, ele colocava gente da confiança dele.
É como se ele tirasse todos os governadores e colocasse gente da confiança dele, entendeu? Então ele colocou os interventores para ocupar os antigos presidentes estaduais. Só que, detalhe, ó, excluiu o estado de Minas Gerais, em cujo governo ainda conservou-se o Olegário Maciel. O estado era forte. O estado era forte. Então tá aí, ó. Tirou, mas manteve o Olegário Maciel, ainda do antigo governo. Por questões políticas, talvez. Vamos aqui na nona. Desde a implantação do governo provisório, o relacionamento político entre Getúlio Vargas e os paulistas foi tenso, devido à Revolução de 30, né, que impediu a posse do candidato eleito por São Paulo. A oposição de São Paulo chegou ao ápice com a Revolução de 32, cujos objetivos foram... Pessoal, vamos lá. Qual era o objetivo da Revolução de 32? Já falei. Era o fim do governo provisório, tirar o Vargas e colocar uma imediata reconstitucionalização do país. Letra A. Isso era o que a Revolução de 32 queria. Porque não deu certo. Teve o golpe ali de 30. Vargas assumiu o poder. E eles não deixaram barato. Foram fazer uma revolução em 32. Certo? Então, o gabarito da nona, letra A. Vamos aqui na décima. Assinale a seguir o nome do coronel, que enquanto ocupava a função de comandante-geral da Força Pública de São Paulo, morreu durante a demonstração de um morteiro criado para ser utilizado em batalhas da Revolução de 32. Famoso coronel, pessoal, Júlio Marcondes Salgado. Júlio Marcondes Salgado. Letra B de bola. Ele morreu durante um teste do morteiro, né? Demonstração de um morteiro. Questão 11. O texto abaixo é um trecho do discurso de um presidente da República apresentando os pontos principais de seu programa de governo. Concessão de anistia, difusão intensiva no ensino público, instituir o Ministério do Trabalho. Só isso aqui, instituir o Ministério do Trabalho, você já sabe que é quem aqui? Getúlio, né? Getúlio instituiu o Ministério do Trabalho, pessoal. Então não tem nem o que questionar essa questão. Letra C, já matou. Então, mas mesmo assim, vamos observar o discurso dele aqui, ó. Concessão de anistia, difundir o ensino público, instituir o MPT, Ministério do Trabalho, aliás, o Ministério do Trabalho, né? Destinado a quê? Questões sociais, amparo e defesa do proletariado urbano. Então ele tinha uma política muito voltada do populismo às pessoas mais pobres. Promover sem violência a extinção progressiva do latifúndio, ou seja, ele queria acabar com essa questão de latifundiários, de grandes donos de terra, essas coisas, sabe? Protegendo a organização da pequena propriedade. Então o foco era o quê? Pequeno produtor. Ele protegeu também transferência de lotes de terra de cultura ao trabalhador agrícola, estimulando ele a construir com suas próprias mãos, em terra própria, o edifício da sua prosperidade. Então, isso aqui é de governo de Getúlio Vargas. Isso no governo provisório ainda, né? 1930. Questão 12. Vamos lá. A Revolução de 1930 promoveu transformações significativas na história do Brasil. Sobre a Revolução de 1930, pode-se afirmar corretamente que... Vamos lá. O que a gente pode afirmar sobre essa Revolução de 30, pessoal? Ela simplesmente originou a Era Vargas. Questão até no concurso da PM São Paulo, segunda classe, 2014. Então, a Revolução de 30, ela originou a Era Vargas. Simplesmente foi isso. Próxima. Questão 13. A Aliança Liberal, que reuniu as principais forças oposicionistas contra Júlio Prestes,
candidato do governo Washington Luiz ao posto do presidente da República era composto por, vamos lá. Pessoal, a Aliança Liberal, que era do Getúlio, ela era oposição ao pessoal do Júlio Prestes, que era o candidato que ia suceder o Washington Luiz, né, no posto de presidente. Então lá teve a Aliança Liberal. A Aliança Liberal ela era composta por quem? Getúlio e o vice-presidente João Pessoa, lá da Paraíba. Inclusive, João Pessoa depois foi assassinado, né, em Pernambuco, lá por questões do Estado mesmo, de brigas políticas entre a questão do coronelismo lá, dos coronéis do interior com ele, tá? Vamos aqui a 14. Nas primeiras décadas do século XX, algumas batalhas foram empreendidas em nome da luta pela democracia dentro do território brasileiro. A respeito destas batalhas, assinale a afirmativa incorreta. Vamos lá. A Revolução de 1930 foi aquela que elevou Getúlio Vargas ao posto de chefe do governo provisório, após uma longa batalha contra as oligarquias agrária e fundiária que dominavam o país. Correto. A Revolução de 30 ficou conhecida como Revolução Liberal, pois combateu a política do café com leite, que imperava no país sob o comando dos plantadores de café e criadores de gado. Correto. Em Minas e São Paulo. A Revolução Constitucionalista foi deflagrada em 9 de julho de 32, com o intuito de derrubar Getúlio, em prol de uma nova Constituição. Correto. A Constituição de 34 é resultado de uma luta empreendida pelo Estado de São Paulo, que se organizou e realizou a Revolução de 32. Lembra que teve a Revolução de 32? Então, essa revolução pressionou ao governo do Getúlio, que acabou cedendo algumas coisas e colocou na Constituição de 34. Então, querendo ou não, a Revolução de 32 deu uma pressãozinha no governo para ele ceder algumas coisas aos pessoal da Revolução de 32, tá? Que é o pessoal da Revolução Constitucionalista. Beleza? Então, todos esses itens aqui estão corretíssimos. Vamos ver o item A. A Revolução de 24, ocorrida em São Paulo, também é conhecida como Revolução Esquecida. E foi uma tentativa comunista de derrubar o poder. Não, pessoal, nada a ver. Essa Revolução de 24 era como se fosse um tenentismo. Alguns tenentes que se revoltaram contra Arthur Bernardes, muito parecido com a questão lá do Rio de Janeiro, Copacabana, do Forte Copacabana. Então não tem nada a ver com isso daqui, não. Tentativa comunista de derrubar o poder. Não, tá errado isso aqui, tá? Depois pesquisem sobre essa Revolução de 24. Vocês vão encontrar bem direitinho, mas não tem nada a ver com a questão de tentativa de derrubar o poder, não. Isso aqui é outra coisa. Essa Revolução de 24 envolveu tenentes que estavam insatisfeitos também com o governo de Arthur Bernardes. B, C, D e E estão corretos. Vamos lá. Professor, e esse material? Como é que eu consigo essas questões para depois assistir a aula novamente? Cara, é só no nosso curso exclusivo para a PM São Paulo. Tá? Nós temos um curso exclusivo para a Polícia Militar de São Paulo. Esse material que vai para você revisar mais lá na plataforma. Tranquilo? Vamos lá. Questão 15. A chamada Revolução de 30 promoveu uma transformação extensa da ordem política brasileira. Especialmente por conta de quê? Revolução de 30 é entrada da Era Vargas, logicamente. Entrada da Era Vargas. E aboliu a alternância dos cafeicultores paulistas e pecuaristas que ficavam alternando o poder. Era isso. Acabou com a política do café com leite. Entendeu? Então é isso. 15, letra B. Questões batidas que sempre caem. Ó. Cai até no PM Pará. Questão boa. A Revolução de 30 era para acabar com os cafeicultores paulistas e pecuaristas mineiros que ficavam alternando toda hora a presidência. Vamos aqui à próxima questão. Questão de número 16, né? Vai dar VUNESP. Ó. Sobre o movimento constitucionalista de 32, é correto afirmar que
que 32, a Revolução Constitucionalista de 32, ela levou o governo federal, que era o governo de Getúlio já estava no poder, a negociar com as oligarquias paulistas e fazer com que Getúlio cedesse alguns interesses da oligarquia. É isso. Letra D. Beleza? 16, letra D. Já falamos isso aqui várias vezes. Vamos aqui na próxima, questão número 17. Vem para Bahia. Um tipo de Estado nasceu após 1930, diferenciando do Estado oligárquico de antigamente. Esse novo Estado surgiu a partir da Revolução de 30, né, que colocou Getúlio no poder. Dentre outros de... Vamos lá. O que é que vocês marcaram nessa? Uma característica do governo de Getúlio foi o quê? Promover leis concedendo alguns direitos trabalhistas, sobretudo aos trabalhadores urbanos. Perfeito. Então é uma característica do governo de Getúlio. Né? Diferente, muito diferente do antigo poder das oligarquias, né? Estabelecer prioritariamente uma política de valorização pelo Estado da economia cafeeira? Não. Inclusive até teve uma crise, né? Garantir aos grandes fazendeiros? Não, pessoal. O Getúlio tem um discurso contra latifúndios, né? Então tem discurso contra latifúndios. Ele é contra grandes latifúndios. Ele é muito a favor da questão do pequeno proprietário, pequeno produtor. Mas vamos lá. Questão 18. Em 26 de julho de 1930, ocorreu o assassinato de João Pessoa, companheiro da chapa de Getúlio, o que acelerou a conspiração política. As forças oposicionistas transformaram o episódio em um pretexto para aumentar as pressões sobre o governo de Washington Luiz. Sobre o assassinato de João Pessoa, podemos afirmar o quê? Vamos lá. Pessoal, o assassinato de João Pessoa, que era o vice-presidente de Getúlio, na verdade não tem nenhuma ligação com a crise política de 30 não, tá? Então, letra A, que fique bem claro. O assassinato dele tem a ver com as crises lá do estado dele, que era uma briga com os coronéis lá do estado para tomar o poder. O João Pessoa tinha colocado algumas medidas socioeconômicas que prejudicavam em relação aos impostos, né? E aí prejudicavam alguns municípios. Então aí foi guerra interna deles, não tem nada a ver com a Constituição de 30, Revolução de 30 não. Beleza? Então é isso. Então o assassinato dele não tem nada a ver, não tem ligação com a crise política de 1930, apesar do João Pessoa ser o vice do Getúlio, né? Vamos lá. Questão 19, vamos lá. Vamos lá. A Constituição representa o esforço do Estado Nacional em ordenar as leis fundamentais que regem o país e é o resultado de uma agenda política discutida amplamente como forma de assegurar os direitos e deveres do cidadão. As constituições brasileiras expressam, portanto, projetos políticos consoantes com o contexto histórico em que estavam inseridos. Acerca das constituições brasileiras, é correto afirmar. Vamos lá. A Revolução de 30 exigiu a redefinição do Pacto Constitucional, motivado pela ascensão de Vargas ao poder. Correto. A Constituição de 34 incorporou o voto feminino e criou a justiça eleitoral como forma de evitar fraudes. Corretíssimo. É isso daqui mesmo. Já tem gabarito. Certo, professor? É isso. Tá? É isso mesmo. Olha essa, a Constituição de 34 manteve-se inalterada até a promulgação de uma nova Constituição em 88. Errado. Depois de 34 teve a Constituição de 37, que veio o Estado Novo, né, praticamente. Aí o Estado Novo foi um pouco mais autoritário, uma época de Getúlio mais autoritário. Inclusive, a Constituição de 37, ela era chamada de polaca, né?
porque ela tinha os mesmos moldes lá da Constituição da Polônia nazista na época, né? Mas é isso. Então, pessoal, letra A. Um detalhe que a Constituição de 34, ela incorporou o voto feminino e foi criada a Justiça Eleitoral como forma de evitar fraudes. Tá bom? Então, 19, letra A. Vamos aqui a 20. A Revolta Comunista de 35, famosa Intentona Comunista, né? Conhecido como Intentona Comunista, eclodiu em quais capitais? Natal, Recife e Rio de Janeiro. Então, foi a famosa Intentona Comunista. Professor, você pode dar uma palhinha aí o que é que foi essa Intentona Comunista? Posso dar sim uma palhinha, mostrar para vocês o que é que foi a Intentona Comunista. Ela que aconteceu em Natal, Recife e ali no Rio de Janeiro. Certo? A revolta comunista, pessoal, de 35, tá? Conhecida como Intentona Comunista. Ó, apesar de estar Natal, Recife e Rio, mas teve policiais, por exemplo, ali de uma pessoa que foram ali para Recife, né? Beleza? A Intentona Comunista, na verdade, ela foi uma forma de tentar instaurar o comunismo no Brasil, né? Essa Intentona Comunista, pessoal, ela foi uma revolta que ocorreu em 35, logicamente. Era implantar o regime comunista, né? Implantação do regime comunista. Não foi a única, teve outras. Quem liderou? PCB, né? Partido Comunista Brasileiro. Ocorreu em várias regiões do país, principalmente ali em Recife, no Rio de Janeiro, mas Natal também teve. O que aconteceu? Eles alegaram instabilidade política e social no atual governo, no Brasil, né, marcada ali pela crise econômica na década de 30. E nessa época, o fascismo ele estava em ascensão na Europa. Né? Então, os comunistas brasileiros, que estavam influenciados pelas ideias revolucionárias soviéticas, eles acreditavam que era o momento de tomar o poder no país. Então, essa revolta ela foi reprimida por Vargas, né? Pelas forças militares policiais, e muitos líderes comunistas foram presos e mortos também. Então, a intentona comunista foi um fracasso, aqui, na época, foi um fracasso, né? E ele teve um impacto significativo ali no cenário político brasileiro, porque, na verdade, acabou contribuindo para as restrições das liberdades democráticas, né? E por um aumento de perseguição a comunistas no país. Então é importante ressaltar também que não foi a única tentativa de implantação do comunismo no Brasil, assim intentona comunista. Tranquilo? Então é isso. Natal, Recife e Rio de Janeiro. 20, letra B. Bora na 21. Questões da VUNESP, hein? A convocação para as eleições, visando a composição da Assembleia Constituinte e os novos partidos, organizações políticas de massa que surgiam, agitavam os anos que vão de 32 a 35. Nesse período, são perceptíveis ao menos 4 grandes tendências políticas: o autoritarismo científico, liberalismo, esquerdismo e fascismo. Sobre a tendência fascista, que estava ocorrendo na Europa, né? O que é que a gente pode marcar aqui? Sobre a tendência fascista, vamos lá. Com as outras alternativas aqui embaixo. Ó, quando a gente fala tendência fascista, a gente vai lembrar do A e B. Lembra? Da Ação Integralista Brasileira, que inclusive defendeu o Estado Novo de Vargas. Então, se formou a Ação Integralista Brasileira como principal grupo aqui no Brasil, quando o tema é fascismo, que tinha apoio da classe média, né, e uma ideologia caracterizada pelo nacionalismo, civismo, corporativismo, catolicismo ultraconservador. Então tá aí, ó. Então era a ação integralista, ela tinha essa característica. Inclusive, pessoal, dizem que o Vargas se contradizia muito, né? Porque tinha
tinha apreços a essa AIB, que era a ação integralista, que era puro fascismo, né, conservadorismo, catolicismo, tinha esses apoios, né, o nacionalismo. E aí o Brasil na Segunda Guerra acabou foi apoiando os países aliados, que eram contra o fascismo, entendeu? Então era muito contraditório. Mas é isso. Quando o tema é fascismo, foi a AIB, a Ação Integralista Brasileira, inclusive apoiaram, fazendo comícios defendendo o Estado Novo de Vargas. Então é letra E, quando o tema é fascismo, é isso. Vamos aqui a 22. Sobre as características da Constituição de 34. Marque a alternativa incorreta. A Carta Constitucional de 34 permaneceu com os princípios básicos da anterior. Não. Aliás, sim, né? Isto é, o Brasil continuava sendo uma república federativa, correto? Ainda que com o grau de autonomia dos estados, correto, realmente. A Constituição de 34 manteve a divisão dos poderes, sim, com a independência do executivo, legislativo e judiciário, e a eleição direta de todos os membros dos dois primeiros poderes citados, no caso, do executivo e legislativo, né? Correto. A Constituição Federal de 34 determinou a criação do Tribunal do Trabalho. Trouxe também a legislação trabalhista, incluindo o direito à liberdade e à organização sindical. E tudo isso na época do Vargas, tá? Para vocês não confundirem. Letra D. A nova Constituição garantia a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Essa Constituição de 34, pessoal, ela era trazendo muitos direitos de segunda geração, né? Econômicos, sociais e culturais. Proibição de trabalho para menor de 14 anos, trabalho noturno para menor de 16, não pode trabalhar em indústria, né? Insalubre. Então é isso. Correto. Apesar dos avanços, o voto feminino, conquistado em 32, com a elaboração do primeiro Código Eleitoral do Brasil, não foi incorporado à Constituição de 34. É errado, foi incorporado sim. Já até resolvemos uma questão dessa. Tá errado isso daqui. Foi incorporado sim na Constituição de 34 o voto feminino. Errado. Então 22, letra E. Vamos aqui a 23. Questão demais, né, professor? É isso daí. O ritmo do curso é esse. Durante o governo de Getúlio Vargas, foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte a Constituição Brasileira de 34. De acordo com a Constituição Brasileira de 34, é adequado afirmar que... O que é que a gente pode marcar aqui de acordo com a Constituição? Que a Constituição de 34 ela foi redigida e promulgada no contexto de quê? Reivindicações, principalmente classe média e a elite de São Paulo. Lembra que teve a Revolução Constitucionalista de 32? Pois é, Vargas acedeu a atender alguns pedidos e quando ele foi fazer a Constituição em 34, né, o que é que aconteceu? Ele atendeu às reivindicações do pessoal da elite de São Paulo, né, da classe média. Então é importante a gente também colocar isso, que ele atendeu os pedidos também. Então é isso. Show! Em julho de 1824, saindo vitorioso Getúlio. Errado, pessoal, pelo amor de Deus. Getúlio entrou com a Revolução de 30. Vamos a 24. Com a promulgação da Constituição de 34, a segunda Constituição do período republicano brasileiro, inicia-se o período constitucional da Era Vargas. São elementos presentes nesta Constituição de 34. Vamos lá. Exceto. Tinha o voto secreto? Tinha o voto secreto. Na Constituição de 34, né? Tinha voto feminino? Sim. Tinha justiça eleitoral? Sim. Jornada de trabalho não superior a 8 horas? Tinha também na Constituição de 34. Aspectos mais trabalhistas, né? Eleições diretas ainda não. Não tinha essa previsão, tá, pessoal? Eram eleições ainda indiretas. Mesmo com a Constituição de 34. Beleza? Não é à toa que Getúlio foi de novo, né? 24, letra E.
Bora na 25. 25 diz o seguinte: o período conhecido como Estado Novo, durante a Era Vargas, foi marcado pelo quê? Estado Novo foi marcado simplesmente, era uma Constituição autoritária, 37, que foi a Constituição de 37, ainda com a Era Vargas, tá? Outro detalhe, tinham ações do governo Vargas de propagandas que tinham ideologia e censura promovida por quem? Pelo DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele foi criado ali no início desse período. Então, ele centralizou a propaganda. Ó, quem vai fazer a propaganda do governo agora é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Pronto. Era isso que tinha. Entendeu? Então, tá aí. 25, letra B. Então, com a entrada do Estado Novo, era uma Constituição mais de caráter autoritário. Nacionalista, interventor. Eles eram assim. Bora na 26. O panorama político do Brasil durante o ano de 37 foi dominado pela expectativa da eleição do sucessor de Vargas, prevista para janeiro do ano seguinte. Em setembro do mesmo ano, realizou-se uma reunião da alta cúpula militar do país, na qual foi apresentado o Plano Corren. Participaram dessa reunião, entre outros, o general Eurico Dutra, ministro da Guerra, o general Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército, e Filinto Miller, chefe de polícia do Distrito Federal. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Pessoal, o que foi esse Plano Corren, hein? O Plano Corren constituiu-se em um plano de estabilização econômica. Não. O Plano Corren foi um documento em defesa das liberdades econômicas. Não. O Plano Corren expressou a aproximação do Brasil com as nações de terceiro mundo. Errado. Segundo a farsa promovida pelo governo Vargas, olha aí, o Plano Corren teria sido elaborado pela Internacional Comunista. Olha aí, ó. É como se ele dissesse assim, ó, o Plano Corren foi um plano comunista de tomar o poder. Vargas simplesmente acabou com esse plano. Por isso que ele teve que tomar medidas mais autoritárias. Muitos dizem que isso aí foi uma farsa, né? Desse plano, para que Vargas se mantesse no poder. Então, esse plano dizia que os comunistas estariam se organizando para tomar o poder no Brasil. Então, com a divulgação do suposto plano, que inclusive Vargas divulgou na rádio, né? O Vargas, com o apoio das Forças Armadas, justificou a instauração dessa ditadura em novembro de 37. Então, o Plano Corre foi isso. Era uma justificativa para que Vargas se mantivesse no poder. Instaurasse ali a Constituição de 37, que era uma Constituição totalmente autoritária. Muitos dizem que o Plano Corre foi o pretexto para que ele instaurasse o Estado Novo, que justificou a instauração da Constituição de 37, o Estado Novo. Fechou? Letra D, vamos na 27. Todas as condições para um golpe de Estado estavam dadas. Faltava somente uma razão mais imediata para que o fato se consumasse. A justificativa para o golpe deu-se em setembro de 37, quando foi denunciado um plano de ação comunista para a tomada do poder. Esse plano foi forjado pelo capitão Olímpio Mourão Filho, militante integralista ligado aos generais de Getúlio. Então, era um plano falso que motivou um golpe de Estado. Isso era o Plano Corren. É correto afirmar que foi chamado de Plano Corren e demonstrou a utilização política das Forças Armadas, além de ter justificado a criação do Estado Novo, é o nosso gabarito. Então é isso, a gente resolveu uma questão muito parecida, e se cair na sua prova sobre o Plano Corren, você já vai acertar na sua questão, beleza? Agora aqui na próxima questão de número 28, ele diz o seguinte: observe com atenção a charge a seguir, que apresenta 3 momentos de Getúlio. Vamos ver aqui. Ele colocou a charge. Ó. Quais seriam esses 3 momentos? A vontade do freguês. 31, né, depois da entrada de Getúlio no poder, estaremos
absolutamente para a esquerda. Aí em 35, né? Lutaremos energicamente contra extremos da esquerda e da direita. Ou seja, ó, tudo que tiver de extremismo, seja de esquerda ou seja de direita, que foi justamente em 35 quando teve a intentona comunista, né, querendo tomar o poder, que foi reprimida. Aí, em 37, período lá do Estado Novo, ele disse: os políticos são os piratas, precisamos acabar com eles. Ora, é porque quando teve o Estado Novo, pessoal, ele baixou, é como se fosse um AI-5. Decretou, quem manda é o Poder Executivo e pronto. Então aqui foi o Estado Novo nesse período, né? Estado Novo. Então, foi essa charge, ela representa a vontade do freguês, né? Vocês estão pedindo e eu vou fazer. Então, olha aí, ó. Considerando as datas, os trajes e as falas da personagem, assinar a alternativa que melhor explica os diferentes discursos de Vargas. Bom, simplesmente nessa questão de número 28, esse terceiro quadrinho ele representa o Estado Novo, né? Ele indica o golpe que deu origem ao Estado Novo, que teve o plano Corren, né, e tudo, e a implantação de um governo ditatorial. É isso. Por que ele fez isso? Porque ele alegava, olha, não dá para confiar nos políticos, né? Nós temos que implantar um regime mais duro contra esse pessoal. Aí ele foi lá e instaurou o Estado Novo. Então é isso. O terceiro quadrinho ele representa, sim, a origem do Estado Novo e a implantação de um governo ditatorial. Fechou? Vamos lá. Questão 29. No período conhecido como Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas. E aí? O que ele fez? Incentivou a industrialização com a criação de empresas estatais. A questão do nacionalismo, né? Nacionalismo. E a questão simplesmente de políticas contra a importação. Era para criar empresas que sustentassem, para a gente ficar autossustentável aqui dentro do Brasil, entendeu? Investir na industrialização interna. Então era isso. Né? E a questão do intervencionismo também. Intervencionismo. Porque ele intervia nos estados, né, que eram contra ele. Então, teve a questão da industrialização no Estado Novo, um incentivo da industrialização interna, com a criação de empresas estatais. Inclusive, nessa época, houve também, pessoal, a criação, por exemplo, de siderúrgica, né, a siderúrgica nacional. Então é isso. Letra 30. Durante o Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas, o que vocês marcaram na 30? Incentivou a indústria de base e controlou os sindicatos. Foi o que eu falei para vocês. Presta atenção, olha como é fácil você entender a cronologia. Não tem nada de dificuldade. Ele incentivou a industrialização durante o Estado Novo, dizendo, olha, nós temos que construir empresas que forneçam para o Brasil. Ele, inclusive, era contra a questão de importação. A gente tem que produzir para a gente tem que ser autossuficiente. E aí, por que eu digo que ele também controlou os sindicatos? Né? Porque era autoritário também. Mas ele controlava os sindicatos para que os sindicatos não fizessem revoltas. Dava os direitos lá, concedia o que o pessoal tinha direito, mas também ele tinha um controle do sindicato, né? Nesse período. Então, 30 letra D. 31. Colocou uma charge, ó. Extra, extra! Saiu a nova Constituição, Carta Magna, por Francisco Campos. Ele está falando da polaca. A polaca porque era a Constituição de 37, pessoal, que instaurou ali o Estado Novo, ela era muito parecida com a Constituição nazista da Polônia.
né? A Alemanha tomou na Polônia, né? Então, aqui. A charge expressa um fato ocorrido no Brasil, na década de 30. Esta carta magna, chamada de polaca, provocou mudanças nas estruturas políticas do país, uma vez que opa, o poder executivo criou mecanismos de intervenção no poder legislativo. É isso. A Constituição autoritária. É isso. Esses eram os moldes. 32. Entre 1920 e 1940, houve algum declínio no índice de analfabetos do Brasil, mas esse índice continua a ser muito elevado. Considerando-se a população de 15 anos ou mais, o índice de analfabetos caiu 69% em 1920 para 56% em 1940. Estes números podem ser compreendidos e explicados por quê. Por que é que caiu o número de analfabetos, pessoal? Primeiro, pelo tipo de política que era feito, pelo contexto das políticas de investimento, né? Incentivo à educação básica que o Getúlio fazia. Então, o Getúlio fez essas políticas, diferentemente dos antigos governos que não faziam. Então, a partir da década de 30 do Vargas, como ele investiu na questão de educação básica, do primário, então, logicamente que caiu o índice de pessoas analfabetas na época, né? Então, é isso. Letra C. Show, professor. Muito bom. Estou conseguindo aprender com muita resolução de questão. É o que vai cair na sua prova. Vamos lá, o 33. Inclusive, essa questão cai para soldado da PM São Paulo, 2010. Vamos lá. 1. Leia as afirmações sobre a Revolução de 30 e a Era Vargas. A emergência da classe média, tenentismo, movimento operário contribuiu para a vitória da Revolução de 30. Sim, para a entrada do Vargas, né? Estados da Federação, insatisfeitos especialmente com a hegemonia de São Paulo, associado a setores econômicos como charqueadores, produtores de açúcar, cacau, segmentos industriais, contribuíram para derrubar o Estado oligárquico, correto. Em 37, Vargas fechou o Congresso, ou seja, o Poder Executivo interferiu no Legislativo. Instalou o Estado Novo, passou a governar com poderes ditatoriais. O governo passou a ser centralizado e a imprensa, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, atuou na linha de frente da censura, correto. Entre as realizações da Era Vargas, pode-se destacar criação da Justiça do Trabalho, perfeito, salário mínimo, a CLT também foi na época dele, além de obras na área de infraestrutura, como a Companhia Siderúrgica Nacional. Perfeito, todos estão corretos. 1, 2, 3 e 4. Letra A. Vamos agora na questão de número 34. Acompanhe no seu material. Vamos lá. Vou mudar aqui a cor da caneta. Opa. 34 diz o seguinte. Sufocadas as oposições, estava instalada a ditadura. Consolidava-se um processo já esboçado desde o início do governo de Vargas, rumo ao autoritarismo político e à concentração do poder nas mãos do Estado. A partir daí, este procurou agir diretamente em todos os setores da vida privada do país. Da economia à educação, da saúde à regulamentação do trabalho, das comunicações ao esporte. Beleza. O fragmento faz referência ao Estado Novo. Sobre esse regime, mais uma questão de Estado Novo, pessoal. Já estamos cansados de resolver essas questões. 34, letra orientou a política incentivadora de atividade industrial. E eu falei para vocês, um exemplo disso é a instauração da Companhia Siderúrgica Nacional. Com o Estado Novo,
ideias nacionalistas, incentivar a indústria interna e a autossuficiência para a gente não ficar dependendo de outros países. Era isso que ele queria. 34, letra B. Vamos na 35. A respeito do governo Vargas, marcado por profundas mudanças sociais e econômicas do Brasil, assinale a opção correta. Pessoal, a CLT, na época do Estado Novo, olha aí, ó, na época do governo Vargas, nós tivemos a sistematização das leis trabalhistas, CLT, que aconteceu a edição da CLT em 43, tá vendo? Foi no governo dele. Ele tinha essa política populista, né? De proteção e, detalhe, o Estado controlar os sindicatos, fazer o controle da questão das leis trabalhistas. Ele era contra esses investimentos privados aqui, entendeu? É o Estado que tem que estar controlando tudo. Todo mundo que for trabalhar ali na empresa, ó, é o Estado que tem que dizer, ó, aqui, ó, você tem que trabalhar com tantas horas, tanto tempo. Era isso. Essa é a política dele. A questão da CLT. Próxima. Questão 36. Em relação ao período Vargas, não se pode afirmar que, vamos lá. Em relação ao período Vargas, não se pode afirmar que foi marcado pela centralização política, sim. Foi criado o Ministério do Trabalho e a CLT, sim. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro apoiou os aliados, liderados pelos Estados Unidos, correto. Apesar de ter uma contradição, né? Porque na época a ação integralista brasileira era de cunho fascista e apoiou, inclusive, o Estado Novo do Getúlio. E aí o Getúlio vai lá e apoia os Estados Unidos, os aliados, né? Contradição. A censura foi usada em larga escala contra os adversários políticos e ideológicos do regime, principalmente participação da criação da DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, correto. Não houve fortes movimentos e conflitos contra o regime de Vargas. Erradíssimo, só que teve foi tiro, porrada e bomba. Né? Lógico que teve. Lógico que teve. 36. 37. A Revolução de 30 no Brasil foi responsável por mudanças consideráveis no panorama político brasileiro. O governo que seguiu pós-Revolução de 30 foi encabeçado por Getúlio e surgiu de um movimento que aglutinou diversas forças. Faziam parte dessas forças sociais que deram suporte ao movimento da Revolução de 30 que colocaram Getúlio no poder, exceto. Exército fez parte? Fez. Ajudou. Revolução de 30, tá? Classe média? Também. Oligarquia cafeira? Não. A oligarquia cafeira, na verdade, estava apoiando o pessoal lá do Washington Luiz. Setores da burguesia urbana? Não. Oligarquia cafeira, não. Beleza? Oligarquia está tramando constante, né? Então não é. Questão 38. Questão boa, questão boa. Vamos lá. Dá prosseguimento aqui. Foto de Vargas, pessoal, aí na Amazônia, olha aí, ó. Economia na era Vargas do café e indústria. Vamos aqui ler o que é que ele está falando no discurso da época que Vargas foi à Amazônia. Até agora o clima caluniado impediu que de outras regiões com excesso demográfico viessem os contingentes humanos de que carece a Amazônia. É tempo de cuidarmos de forma permanente do povoamento amazônico, já que o seu quadro ainda é o da dispersão. O nomadismo do seringueiro e a instabilidade econômica dos povoadores ribeirinhos devem dar lugar a núcleos de cultura agrária, onde o colono nacional, recebendo a terra, desbravada, saneada e loteada,
se fixe e se estabeleça a família com saúde e conforto. Pessoal, Vargas, na época da seca do Nordeste, Ceará ali, fez uma política de trazer o pessoal para fugir da seca para ir ali para o norte, para trabalhar, seringal, né, povoar. Então ele teve essa política. Então olha aí, ó, a cenário afirmativo que caracteriza corretamente o projeto político do Vargas para a região amazônica. Simplesmente, para adensar o povo da região, Vargas convocou os nordestinos que foram atingidos pela seca para fugir de lá para tentar a vida ali naquela região. Né? 39. Sobre a participação do Estado na economia brasileira contemporânea, analise o trecho a seguir. O papel do Estado foi fundamental para transformar a estrutura produtiva do país em direção ao modelo de desenvolvimento econômico, alicerçado no setor industrial, na produção para o mercado interno de bens de consumo não duráveis, no controle de movimento sindical e na elaboração de legislação trabalhista. O trecho se refere ao quê, pessoal? Está se referindo ao quê? Simplesmente a política de substituição de importação da era Vargas. Ele não quer a política de ficar comprando para trazer para cá. Ele quer trazer indústrias para cá para que a gente mesmo possa produzir. Entendeu? Então, Estado Novo, a política do Vargas era isso. Setor industrial, produção do mercado interno. Bens de consumo. Bens de consumo não duráveis, logicamente, né? Então é isso. Vamos trabalhar, a gente faz a legislação trabalhista, CLT, bota o pessoal para trabalhar e a gente produz para a gente mesmo. Tá aí. Era isso. Quarenta. A grande mudança que se deu após 1930, no governo de Getúlio, foi o que o poder passou a dar uma máxima prioridade ao desenvolvimento do mercado interno, ao crescimento para dentro, adotando uma estratégia em que a industrialização aparece como instrumento para tomar a economia nacional o menos dependente possível do mercado mundial. Era isso. Uma questão. Essa prioridade concedida pelo governo foi, em grande parte, resultado de quê? Pessoal, o Vargas adotou esse modelo, né? E essa prioridade concedida pelo governo, ela foi resultado da redução do comércio entre países devido à depressão econômica internacional. Então, Vargas teve que adotar isso para a gente poder se sustentar. Estava acontecendo uma depressão econômica internacional, uma redução do comércio, então a gente tinha que se sustentar. Então, a gente tinha que pensar e não depender do lado externo para comprar, para trazer para cá. Então, a ideia dele, ó, vamos produzir aqui para a gente se autossustentar, não depender lá de fora. Então, era isso. E ele tomou essa atitude em virtude da redução do comércio entre os países, devido à depressão econômica internacional. Então, foi obrigado a gente produzir internamente. 41. Observem a imagem abaixo. Vocês ouviram agora o melhor programa de rádio do país? A Voz do Brasil. Então tá aí. O Getúlio, né? Com aquela velha ideia dele da imprensa ser da gente, o que a gente fala é lei. Vamos lá. A primeira fase de Vargas, como outros períodos de nossa história, é marcada por críticas que não levam em consideração as conquistas. A fase conhecida como Estado Novo, na qual ele impõe mudanças que favorecem o crescimento do país. Entre elas, podemos destacar como mudanças no Estado Novo. Qual foram essas mudanças? E aí? Pessoal, lembra da industrialização interna? Uma das empresas que foram trazidas, construídas, foi a Companhia Siderúrgica Nacional, independente de ficar comprando aço lá de fora. Entendeu? Na verdade, a gente era exportava e não ficar nessa política de importação. Beleza? Então,
Uma das mais importantes mudanças que favoreceram o país foi a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, essa época tinha muita questão do nacionalismo, né, das coisas do Brasil, e o intervencionismo também. Questão 42, vamos lá. No final de 1951, o presidente Getúlio enviou ao Congresso o projeto da criação da Companhia de Petróleo, Petrobras. Em um discurso pronunciado, agora ele queria o petróleo, né, pra gente. Em um discurso pronunciado poucos meses depois, no estado da Bahia, assim se referiu Getúlio Vargas à Petrobras. A Petrobras será o próprio governo agindo no campo da indústria petrolífera. A gente fica autossuficiente, tal como já o faz na indústria do aço, tinha a companhia, através da Companhia Siderúrgica Nacional. Isto sem o prejuízo do concurso do capital privado. Mas nem remotamente existe o perigo de que, através da participação do capital privado, venham a agir os grupos financeiros estrangeiros, ou mesmo nacionais. Afastou-se tal perigo, reduzindo o montante de sua participação na sociedade. Então, a maior participação era o quê? Da União, do Estado. Então, fica a União Federal nunca menos de 51%. Ou seja, a maior parte. Por isso que a gente diz que a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Olha essa ideia sendo instaurada, pessoal, na época do Vargas. Porque aí ele tem medo do capital privado querer tomar as coisas da gente. É isso mesmo. Então tá aqui, ó. O discurso apresenta uma característica essencial do governo de Getúlio, que não se limita à fase do governo democrático dos anos 50. Que foi o quê? Que foi simplesmente a presença do Estado em setores estratégicos da economia com a limitação de investimentos particulares. Ele limitava os investimentos. Tinha investimento particular? Tinha, mas era limitado. A ideia era o quê? Presença do Estado, nacionalização das empresas para a gente produzir para a gente, e não ficar dependendo lá de fora. Tá? Então, letra E, na 42. Vamos na 43. Na economia da era Vargas, principalmente durante o Estado Novo, foi marcado pelo que, pessoal? Medidas nacionalistas e intervencionistas, como eu sempre falo. Sempre priorizar o interno do Brasil, né? Então era muito o nacionalismo e intervencionismo. 44. Estatal criada em 53, após a campanha de mobilização nacional. Petrobras, inclusive o Getúlio enviou o projeto, né? Onde ele queria que pelo menos 51% fosse ali, no mínimo, do Estado. Não se preocupando com a questão da... sempre limitando o investimento particular. Então era isso. Essa era a política dele. Vamos aqui prosseguindo. Questão de número 45. Apesar das greves, das leis esparsas e da existência de movimentos e partidos que tratavam de arregimentar a classe operária, ou falar em nome dela, a massa trabalhadora continuava, em sua grande maioria, carente de direitos e de organização. Essa carência seria um campo fértil nos anos 30 para a ação do Estado através da política trabalhista de Getúlio. Considerando a Primeira República e a Era Vargas, na política mencionada no trecho é correto afirmar o quê? Vamos lá. Pessoal, nessa política de Vargas, Getúlio organizou a Justiça do Trabalho, estabeleceu uma estrutura do sindicato atrelada ao Estado, né, que é o controle dos sindicatos, o que foi inovador comparando com a relação do período anterior, antes de Getúlio. Repetida questão, já falamos disso aqui várias vezes. Criou a Justiça do Trabalho, estabeleceu uma estrutura de controle do sindicato. Populismo varguista. Vamos aqui na próxima. Questão 46. Observa a imagem. Cadê a imagem? Opa. Tá aqui. Trabalhador disciplinado. O lema da faixa trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. Expressa com precisão o projeto do governo Vargas.
do Estado, né, de o Estado arbitrar os conflitos entre o capital e o trabalho. Dentre as medidas listadas a seguir, assinale a que indica esse aspecto do trabalhismo de Vargas. Intensificação do controle do sindicato e as grandes solenidades cívicas no dia do 1º de maio. Era isso. Mais uma questão que a gente já falou isso aqui nas questões anteriores. Questão do controle sindical. Ó, vocês ficam bem quietinhos. Vou dar o que vocês querem, fiquem quietinhos, disciplinados. E vamos participar da solenidade cívica no dia 1º. É isso. 47. A principal característica política do governo de Getúlio, a partir da década de 40, foi o que, pessoal? Populismo. Medidas populistas. Né? Onde todo mundo gosta. Inclusive, Getúlio é chamado de pai dos pobres, né? 48. Vamos lá. No Brasil, a CLT foi criada pelo Decreto 5.452 em 1943, em meio ao governo de Vargas, para reunir e sistematizar as leis trabalhistas. Tais leis representaram essas leis, né, pessoal, simplesmente consolida a participação do Estado como juiz. Ele é o árbitro, né, na mediação nas relações entre os patrões e os trabalhadores. Então a CLT simplesmente disse assim, o Estado disse assim, olha, quem vai regular a vida de vocês, olha, o dono da empresa e o trabalhador sou eu, o Estado. Era isso, entendeu? Então essa construção da CLT, ela permitiu ao Vargas despolitizar a questão das reivindicações trabalhistas. Letra C. Muito bem, isso mesmo. Show. Prosseguindo. Lembrando que Vargas era nacionalista, né? Vamos aqui a 49. Após o trauma da Primeira Guerra Mundial, o mundo se via diante de mais um conflito de proporção global. Era o início da Segunda Guerra. Assinale a alternativa correta quanto à participação brasileira na Segunda Guerra. Essa é mais tranquila. Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala participação brasileira nessa guerra, a gente tem que notar. O governo brasileiro declarou guerra ao eixo contra a Alemanha em 42 e em 44 enviou a FEB, Força Expedicionária, e a FAB também, para combater principalmente ali na Itália. Então, quando a gente fala em guerra, o cenário é esse. O Brasil enviou, né, em apoio aos Estados Unidos, declarou guerra ao eixo. Apesar da Constituição de 37 ser com os ideais fascistas, né, de ditatorial. Aí ele vai lá e declara guerra contra a Alemanha nazista, a Polônia nazista. É uma contradição, né? Mas é isso. Na época do Vargas. Vamos lá aqui na 50, né? O Estado Novo foi arquitetado como um Estado autoritário e modernizador que deveria durar muitos anos. No entanto, seu tempo de vida acabou sendo curto, pois não chegou a 8 anos. Não chegou nem a 8 anos. Os problemas do regime resultaram mais da inserção do Brasil no quadro das relações internacionais do que das condições políticas internas do país. No contexto apresentado no É Certo, o quadro das relações internacionais refere-se (50). O que vocês marcariam? Pessoal, os problemas do regime do Estado Novo começaram a vir quando? Entrada do Brasil na Segunda Guerra ao lado dos aliados, provocando a ação de opositores, que começaram a explorar a contradição entre a ditadura do Vargas e o apoio ao governo brasileiro às democracias, porque diziam-se com o Estado Novo do Vargas ele era um ditador.
E aí ele entrou contra os ditadores? Contradição, né? Então era isso. Então começou a arruinar o Estado Novo de Vargas com essas decisões. Vamos à próxima. 51. Na Segunda Guerra Mundial, diferentemente do que ocorreu na Primeira, teve a participação direta do Brasil no conflito. O governo no qual se deu a inserção brasileira na Segunda Guerra Mundial foi a época de Getúlio. Letra B. 52. Em relação à participação do Brasil na Segunda Guerra, é correto afirmar que o país lutou ao lado dos aliados, né? Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Letra E. 53. Sobre a participação brasileira na Segunda Guerra, pode-se afirmar que o ingresso no conflito deu-se a partir de uma aproximação diplomática e comercial com as potências dos aliados, em especial dos Estados Unidos, e após o clamor popular que pediam, para o Brasil reagir por conta dos ataques dos submarinos alemães aos navios mercantes brasileiros. Então, houve clamor público, houve interesse dos Estados Unidos, negociações, e o Brasil entrou na guerra apoiando os Estados Unidos. Tá bom? Letra B. Vamos à questão de número 54. Durante a era Vargas, eclodiu na Europa a Segunda Guerra Mundial. Tal conflito teve a participação do Brasil, que inclusive enviou para a Itália a FEB. Já falamos. Show, né? Muitas questões. 55. A política externa brasileira pós-30 mantinha os Estados Unidos como principal parceiro do país, mas se aproximava da Alemanha por questões econômicas. Para esses países, o Brasil representava um importante mercado fornecedor de matérias-primas e consumidor de produtos manufaturados. Vargas negociava com os dois lados. É o que transparecia, negociava com os dois lados, buscando maiores vantagens para o Brasil. Devido aos conflitos europeus, os Estados Unidos lideraram, ao longo da década de 30, diversos encontros interamericanos, visando estabelecer acordos de cooperação entre os países vizinhos. Em 1933, foi anunciada pelo presidente Roosevelt a política da boa vizinhança. Essa pressão, no entanto, é convertida em benefícios para o desenvolvimento industrial do Brasil, a famosa política da boa vizinhança. O benefício apontado no texto foi... Que benefício foi esse? Simplesmente os Estados Unidos disseram assim, eu vou te dar recursos para tu construir tua usina siderúrgica nacional lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, como eu já falei. Dando aquela ideiazinha de nacionalismo, e a industrialização para atender às demandas internas. Beleza? Então, voltando aqui. Então, 55, letra D. Próximo. 56. Embora o argumento do pêndulo possa ter servido como elemento secundário de convencimento no processo decisório, junto aos funcionários em Washington, o mais plausível é, uma vez mais, a explicação pelo cálculo estratégico. Tendo em vista a alta possibilidade de envolvimento dos Estados Unidos na guerra, seria útil atrair o Brasil como principal ponto de sustentação político-diplomática no Hemisfério Sul. O texto alude à política exterior do governo de Getúlio, durante o Estado Novo. A grave tensão ideológica e militar em grande parte dos anos 1930 poderia favorecer uma atitude pendular do governo brasileiro entre a Alemanha e os Estados Unidos. No final, a aliança com os Estados Unidos, pessoal. O Brasil teve que fazer uma aliança com os Estados Unidos. E isso implicou, logicamente, o financiamento norte-americano na indústria de base do Brasil, porque foi que Vargas pensou, não, eu te apoio,
mas tu tem que me ajudar aqui na minha política de industrialização do Brasil, certo? Então foi isso. Então, e aí a gente pensa na siderúrgica, né? Que foi aquele grande investimento. Estados Unidos simplesmente foi uma troca, moeda de troca, né? Então, letra E. Vamos aqui na 57. Lê a seguir o trecho, retirado do jornal Estado de São Paulo, publicado em 45, a época da rendição da Alemanha nazista na Segunda Guerra. Comemorando a paz que afinal foi conquistada, as nossas populações, pelo muito que fizeram, hão de sustentá-la, ao lado de outros povos, com todas as suas forças e inteligência, para que o sangue generoso da mocidade, derramado nas batalhas, tenham sempre a significação que hoje todos lhe reconhecemos: o fim da opressão e o começo da liberdade, cuja existência se deve a milhões de homens, mulheres e crianças sacrificadas. Questão agora. Vamos lá. O trecho evidencia um dos fatores que contribuiu para a crise no Estado Novo. Pessoal, crise do Estado Novo lá do Getúlio. O que é que contribuiu para a crise? Era justamente aquele que eu disse para vocês. A contradição entre a política externa e a política interna de Vargas. Política interna de Vargas, ele era ditador. Lá na política externa, ele era democrático. Entendeu? Não é à toa que ele apoiou os aliados. E a constituição dele era uma constituição igualzinha à constituição fascista. Entendeu? Então, inclusive, a ação integrada brasileira, integralista, apoiava os discursos do Vargas, né, o Estado Novo. Entendeu? Então é isso. Então houve essa contradição. Essa contradição levou à crise. Porque houve contradição no que ele falava e a política externa que ele praticava. 58. Vamos lá. O regresso ao Rio de Janeiro do primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira, em 18 de julho de 1945, estava sendo esperado, interpretado como um marco na campanha das forças oposicionistas. Oposicionista ao governo do Getúlio. O desfile das tropas pelas ruas da cidade seria como uma grande festa da UDN de seu candidato. O trecho revela um momento importante da crise do Estado Novo, associada ao retorno da força. Pessoal, quando a Força Expedicionária Brasileira voltou, já estava no momento de crise do Estado Novo, justamente por conta dessa contradição, né? Então, aqui, esse momento, né, consagraria a vitória da luta pela democracia, porque aí os aliados venceram, e repudiaram a ditadura. E o Estado Novo do Getúlio Vargas era o quê? Era uma ditadura. Então ele ficou ali numa saia justa. Entendeu? É como se eu dissesse assim, ó. Getúlio Vargas, nós estamos numa ditadura com o Estado Novo. Vamos apoiar os aliados para a gente destruir a ditadura dos outros. Aí a democracia ganha, volta para o Brasil. Quando volta no Brasil, ainda está o Estado Novo da ditadura. Então não tem mais condição de sustentar o Estado Novo. Então aí foi o declínio do Estado Novo, que não chegou nem a 8 anos. Então, o retorno da FEB consagrou a vitória pela democracia, repudiou a ditadura e seu presidente, evidenciando a contradição política externa, né? que era aliada com os valores democráticos e uma política interna totalmente autoritária. Então isso acabou arruinando o Estado Novo de Getúlio. Letra C. Questão 59. Em 1945, chega ao fim o Estado Novo implantado por Getúlio. Entre as causas, qual foi a causa? Participação do Brasil na Segunda Guerra ao lado da democracia, entrando em contradição com o governo interno dele, né? Criando uma situação interna contraditória, pois o país vivia até aquele ano uma ditadura. Como é que a ditadura do Brasil apoia os aliados que eram da democracia? Entendeu? Então é isso. Então isso acabou declinando todo o Estado Novo de Vargas e acabando o Estado Novo. Beleza? 59, letra E de escola. Pessoal, gostaram da nossa aula? Professor Muniz, tá? Meus amigos, resolução de questão é importante para essa sua reta final de prova. Quer comprar o curso da Polícia Militar de São Paulo, resolução de questões em todas as matérias? Entre em contato com esse número, tá? Aqui é que eu vou deixar na tela, 9653 7785. Entra com a gente lá. Tô te aguardando.
e é resolução de questão todo dia para vocês. Beleza, meus amigos? Um grande abraço.